vocês. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que a crise nos ensina. Afinal de contas, né, nós passamos por diferentes crises durante o processo relacionado à nossa evolução social. A maioria das nossas crises advém ou então de situações relacionadas a problemas ou crises econômicas, né, que estão relacionadas também, em alguns casos, a situações de guerra ou combates, né, desde a evolução social da Idade Média até hoje, né, nós tivemos o período de implantação ou de consolidação do capitalismo, e nesse período nós tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Grande Crise de 1929, né, no período posterior à Primeira Guerra Mundial. E por fim, né, nós podemos dizer também que após a Segunda Guerra Mundial nós tivemos ali o advento da Guerra Fria e que durante boa parte, né, da segunda metade do século XX, muitas crises foram impelidas à sociedade em diferentes lugares do mundo e fizeram com que nós tivéssemos então uma necessária adaptação. Hoje a nossa crise ela é um pouquinho diferente, né? Ela é uma crise que a gente não enxerga, afinal de contas a gente enxerga os efeitos dessa crise. E como nós sabemos, por conta do coronavírus e da disseminação então do vírus, que é invisível aos nossos olhos, nós estamos então sendo obrigados a adotar medidas que estão restringindo não apenas o nosso trânsito, né, o nosso direito de ir e vir, mas também, no caso, a atividade econômica mundial. Então é uma crise tamanha como que foi visto eventualmente na Segunda Guerra Mundial, porém óbvio que o contexto é diferente, a sociedade é diferente, nós hoje vivemos muito mais conectados devido à questão da consolidação da globalização e das tecnologias, né? E o que nós temos hoje também é a necessidade, né, e ao mesmo tempo o acesso à informação. Então eu necessito de informações e também, no caso, tenho acesso a essas informações, pelo menos, né, enquanto tudo estiver funcionando, enquanto a internet estiver funcionando, enquanto as outras coisas estiverem funcionando. E sem um falso, né, pragmatismo de que as coisas estão tranquilas, de que nós estaremos passando por isso sem efeitos, já é claro observarmos que temos efeitos, e esses efeitos eles são principalmente efeitos que estão relacionados às questões econômicas. Os micro e pequenos negócios com certeza serão afetados, né? E teremos então aí uma redução da atividade econômica em relação aos micro e pequenos negócios. Se falarmos em termos de Brasil, nós ainda não nos recuperamos totalmente da crise de 2008 e 2009, passamos por um processo de turbulência política muito grande dentro do nosso país, ainda também não nos recuperando de tudo isso, e estamos diante de uma situação, né, que para alguns, né, está relacionada a um desgoverno, para outros está relacionada a um problema anterior dos governos que estavam no poder. O fato é que, né, no nosso país existe uma grande incerteza política e também existe uma grande instabilidade econômica. Ainda que tenhamos crescido muito pouco, né, de forma irrisória, mas tenhamos crescido no ano que passou, esse ano muito provavelmente não vamos crescer nada e podemos até, com certeza, assim como em outros lugares do mundo, ter uma retração da nossa economia. Então o que a crise nos ensina? Essa crise em particular. Ela nos ensina a necessidade de nos precaver a respeito de situações como o que nós estamos enfrentando, mesmo que a gente não possa prever isso. Então, seja no âmbito das nossas casas ou das nossas empresas, se você é um empreendedor, se você já está com uma empresa consolidada no mercado, ou se você planeja ser um empreendedor, ou ainda se você trabalha numa empresa, com certeza você está vendo então os gestores tomando decisões relacionadas a este momento, muitas vezes impelidos por situações como os decretos municipais e estaduais, em que, por exemplo, comércio e serviços estão parados em várias partes do Brasil. Esse não é um movimento isolado do Brasil, tá? Em vários lugares do mundo nós temos inclusive toque de recolher, né? Em alguns países como no Paraguai, na Argentina, em algumas províncias, em algumas cidades existe o toque de recolher. Nós vemos o exemplo da Itália e de alguns países da Europa, né, que não estão no epicentro da situação, como no caso da Itália e da Espanha, mas que estão trabalhando com a quarentena de uma forma muito mais dura, muito mais drástica até mesmo do que o que nós temos visto no Brasil.
E a retração da economia, ela será um efeito colateral imediato, não só a pandemia, mas também a situação relacionada à questão do enfrentamento do coronavírus. Afinal de contas, gente, a quarentena ela se dá para que nós possamos reduzir o processo de contágio. Não necessariamente nós estaremos resolvendo o problema do coronavírus, né? A questão da redução do contágio é o que conta neste momento. Diminuirmos a curva, no caso, pela qual o vírus trafega por um número muito grande de pessoas. Então, essas empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, sofrerão muito e de forma imediata. Os médios e grandes negócios, eles tendem a ter uma recuperação lenta, e as grandes empresas se recuperarão mais rapidamente. Algumas medidas, como a medida impopular no governo em relação à redução da jornada de trabalho, com redução proporcional dos salários, ou então até mesmo com relação à possibilidade, né, de dispensa dos colaboradores sem remuneração ou com uma remuneração proporcional irrisória, elas são medidas, no caso, que vêm ao encontro de uma demanda do setor empresarial, mas que afetam a toda a sociedade, porque se não houver dinheiro circulando, principalmente os micro e pequenos negócios sofrerão num primeiro momento e de forma irremediável. Nós teremos aí um escalonamento de endividamento, um escalonamento no caso de inadimplência e muito provavelmente esses negócios fecharão e aumentarão a fila de desempregados no Brasil, que já é muito grande. Então, passando por essa crise, nós devemos aprender a fazer a lição de casa, a famosa lição do planejamento, o planejamento que é estratégico nesse momento, de termos reservas financeiras para situações como essa no futuro, de no caso em que se você for um empresário ou se você no caso estiver na liderança de uma empresa ou num cargo de gestão, termos medidas, né, alternativas em relação à tomada de decisão para momentos como este, para que as atividades não parem. Muitas empresas estão trabalhando com home office, estão mantendo sua atividade principal em funcionamento, ainda que isso também tenha um custo, né, que é o custo social e o custo natural também de que pela situação de alarmismo e histeria a gente tem uma redução da atividade econômica mesmo nesses casos. Mas a gente precisa ter aí em mente a necessidade de que com o aprendizado dessa crise possamos então compreender o que deve ser feito no futuro para que não passemos por uma situação como essa. E é muito difícil porque a gente não vai conseguir prever outra crise dessa. Então a lição de casa deve ser feita desde já. Passando por esse momento mais crítico da crise, nós precisamos iniciar um processo de planejamento que envolve, no caso, a consolidação de reservas financeiras no âmbito pessoal, no âmbito familiar e no âmbito empresarial, principalmente para você, micro e pequeno empresário. Se a sua empresa subsistir a esse período, e eu espero que sim, né, você tem que iniciar um processo de reorganização da sua empresa no sentido de ter aí um plano contingencial para situações como essa que nós estamos vivendo, que é uma situação extrema, mas que não está impedida de acontecer no futuro, ok? E da mesma maneira, para você, médio e grande empresário, pense bem a respeito das suas ações. Afinal de contas, nós temos aí pessoas envolvidas neste processo. E eu espero que as melhores decisões sejam tomadas, afinal de contas, empregos precisam ser mantidos para que tenhamos circulação de moeda no nosso país, circulação, no caso comercial, que possamos recuperar a nossa economia. Então, o plano principal de aprendizado está envolvido na prevenção, e não é na prevenção apenas em relação ao coronavírus que nós todos devemos adotar, mas é na prevenção para que nós possamos manter a atividade econômica em situações como situações futuras como essa, e em situações, no caso, logo posteriores a essa crise. Tenham todos aí um forte abraço, cuidem-se, ok? E vamos seguir em frente aí, para que possamos todos juntos superar essa crise. Um forte abraço e até a próxima.